eu trouxe uma palavra da parte do Senhor para você, amém? Ok, o título da nossa reflexão de hoje, do nosso sermão de hoje é: não tenha... Por favor, você precisa falar isso em voz alta. Não... Olha para a pessoa linda que está do teu lado, que vai te pagar o jantar depois do culto, né, David? Tu vai pagar o jantar para tua esposa. Fala para ele assim: não tenha medo. Não tenha medo. Eu lembrei de uma música da Ludmilla. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro... Isso aí é vintage, não é velho não. É só para quem é vintage. Bom, não tenha medo. Por favor, Carol, minha cunhada Carol, pega a minha Bíblia aí, por gentileza, minha tijolão. Estou com a minha Excalibur. Hoje eu trouxe a minha veinha hoje, ó, a minha Excalibur. Você trouxe sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí, se você trouxe. É isso, gente. Lugares altos é isso. É Bíblia. Carregar Bíblia. Bíblia. Ok. Vamos abrir em Juízes. Vamos hoje falar sobre o período dos juízes de Israel. Aquele período ali entre mais ou menos 1100 e 1200 anos antes de Cristo. É um período muito... crítico, especial, com altos e baixos na história do povo de Israel. E eu quero que vocês meditem comigo hoje nessa palavra. E o Senhor vai falar muito contigo. Eu tenho certeza que talvez você chegou aqui dizendo: eu preciso pedir uma oração ao pastor. Depois dessa palavra você vai dizer: pastor, não precisa nem orar por mim, porque eu já recebi, eu já ouvi. Deus falou comigo e eu vou viver isso daí que eu acabei de ouvir da parte do Senhor. Vamos abrir em Juízes capítulo 6, para nós recebermos tudo da parte do Senhor. Juízes capítulo 6. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Os meninos vão colocar aí na tela e eu vou ler com você para a gente ler uma versão só. Tá bom? Você pode ler na sua Bíblia também. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Vamos seguir. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Uau, que coisa boa de se ouvir, hein? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, olha, as 3 palavras estão na sequência. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Que o Senhor nos abençoe nessa noite pela sua palavra, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Ela tem um contexto. E eu queria contextualizá-la rapidamente para vocês. Mas lembrando, o título desse sermão é Não Tenha Medo. A gente vai terminar esse sermão com as palavras de Jesus em João capítulo 6, versículo 20. Então a gente converge para Cristo, como tudo tem que ser, né? Na nossa vida cristã, que tudo se resume em Cristo. A gente conclui nele. Mas o interessante é que nós estamos, eu vejo, por exemplo, com muita constância, pessoas que são reféns do medo. E essa é a arma que o sistema mundial mais usa contra as pessoas, é o medo. Essa é a arma que os globalistas mais usam contra as pessoas, o medo.
Não sei se você lembra, até pouco tempo atrás, né? Nós passamos por uma pandemia, né? Para muitas pessoas a vida ainda não voltou, viu? Muitas pessoas estão com problemas de ordem psiquiátrica por causa dos efeitos da pandemia, por causa das imposições da pandemia, que hoje estão sendo provadas quase que todas, que eram infundadas. Mas eu lembro que as pessoas estavam sendo bombardeadas com medo. Medo. Um pavor muito grande. E elas estavam paralisadas. O mundo parou por causa do medo de morrer. O medo é o maior instrumento utilizado pelo diabo para parar o chamado de todo cristão, de todo servo do Senhor. O medo. Todo medo que domina o coração é um altar que ainda não foi derrubado. Eu vou repetir para você anotar, colocar nos teus stories. Todo medo que domina o teu coração é um altar que ainda precisa ser derrubado. Portanto, se há medos que estão te paralisando em alguma área da sua vida, isso é um altar. Porque o medo é um espírito. A palavra vai nos dizer que o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas de ousadia. Portanto, se tem alguns medos dominando você, às vezes parece que você vai perder o fôlego e vai morrer, com medo de um divórcio, com medo de um diagnóstico, com medo de um processo, com medo do desconhecido, com medo do que vai acontecer amanhã. Se este medo está te paralisando, é um altar que você construiu, ou que construíram no teu coração. Coração é só um jeito de falar, é na sua mente. É aí que está a batalha. Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso. É na mente. Então, hoje, vocês vão ver que para destravar a vida de um guerreiro, de um homem que mudou a história de uma nação, primeiro, o Senhor teve que destravar um trono, destruir um trono que estava no coração dele, que era o medo. Vocês vão entender isso comigo. Gideão vivia num tempo em que o medo tomava, amarrava e guiava o povo de Israel. Conduzia o povo de Israel. E Gideão foi essa personagem, foi essa figura histórica importante na história de Israel, que é o período dos juízes de Israel. Esse período aqui, todo o livro dos juízes não tinha rei. E tinha alguns regentes. Esses regentes, às vezes, eram regentes, juízes e também profetas. Por exemplo, Samuel foi o último juiz e profeta. Depois de Samuel, vieram outros profetas. Mas acabou o período dos juízes, porque ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, o primeiro rei de Israel, terminando o período dos juízes, dos regentes de Israel. Mas outros nomes surgem na história bíblica, como Jefté, como Débora, como Sansão, o malucão do cabelão. Sansão, o fortão do cabelão. Meus filhos escutavam muito isso, só Jesus. Gente, tudo que eu falo eu lembro de uma música, me perdoe, tá? O pastor de vocês é assim. Meus filhos já sabem, eu sento na mesa para almoçar, eu estou assim, papai, já lembrou de uma música, né? Pois é, não tem jeito. Ok, Sansão foi um desses juízes de Israel. E aqui está mais um homem que também foi juiz de Israel. Não foi profeta, mas foi juiz. Débora foi uma profetisa e juíza de Israel, uma regente de Israel, que guiou Israel, vencendo uma batalha gigantesca, só obedecendo a Deus. Débora, Baraque, por aí vai. Ok, neste tempo então, surge Gideão, cerca de 1100, 1200 anos, é esse período que nós estamos falando. Israel estava cercado por muitos inimigos. Vocês já viram o mapa de Israel, né? O mapa de Israel é aquele recortezinho pequenininho, a única democracia
daquela região toda ali, cercado de nações muçulmanas, e muitas dessas nações odeiam o Estado de Israel, e tem no seu documento, nas suas cartas, a eliminação do Estado de Israel. Por exemplo, lá embaixo, lá no Golfo, lá embaixo, na pontinha lá do Golfo, tem o Iêmen, que hoje é liderado por uma milícia muito forte, chamada os Houthis. Então vocês veem no noticiário lá, né? Os Houthis do Iêmen fecharam o canal, bombardearam o navio, sequestraram o navio. Bom, eles têm na sua carta, no seu documento principal da nação, eliminar o Estado de Israel e eliminar o imperialismo norte-americano. Não só eles, mas os grupos extremistas que atuam no sul, na faixa de Gaza, ou que atuam no norte, lá no Líbano, como o Hezbollah, que é uma milícia pró-Irã, uma milícia armada pelo Irã e treinada pelo Irã. Falando em Irã, o Irã antiga Pérsia, que vocês leem na Bíblia, inimigo histórico do povo judeu. E nesse período aqui de Gideão, tinha alguns inimigos, os midianitas e os amalequitas, além do povo de Amon, que vocês vão ver no capítulo 6, que recomendo que todos vocês leiam depois com calma em casa. Capítulo 5, 6 e 7, é mais ou menos aí no capítulo 7 para o capítulo 8, é o ápice da vida de Gideão, do ministério de Gideão, da liderança de Gideão. Ok. O povo de Israel estava cercado por dois inimigos muito fortes, que tinham muitos cavalos de ferro. Então eram povos que manipulavam o ferro. E as suas armas eram armas mais fortes do que a dos hebreus. E por terem um efetivo, um quantitativo superior, e suas armas serem mais fortes pelo material minério que eles manipulavam, eles venciam Israel. E as vitórias se tornaram cíclicas. Bom, se eu usei a vitória para ser uma expressão do inimigo, eu vou virar para o lado israelense. A derrota se tornou cíclica. E por causa dessas derrotas, dos inimigos que estavam a leste ou a nordeste, que hoje é a Jordânia, Síria, Iraque, Irã, Líbano, mais a nordeste, neste período são os amalequitas e os midianitas. Esses estavam a leste, mais ou menos que a Arábia Saudita, Jordânia, aquele povo ali, né? Síria, Iraque, leste e nordeste. Estes povos vinham contra Israel com muitos cavalos, com muitas carruagens de ferro, diz a Bíblia, nesse período é a linguagem para falar da tecnologia militar deles, e subjugavam os judeus, que não conseguiam se levantar e fazer frente, fazer resistência ao inimigo. Só que a principal arma dos midianitas, dos amalequitas, dos filisteus, dos amorreus, não eram necessariamente armas físicas, eram armas psicológicas. O medo perpetrado no coração dos hebreus era psicológico. E eles começavam a ter uma visão pequena de si. E toda vez que uma pessoa tem uma visão pequena de si, toda vez que uma pessoa está sendo afugentada, amedrontada pelo diabo através do medo, ela esquece de algo muito importante, do que Deus já fez no passado. Os israelitas, apesar das armas do inimigo, se estivessem firmes em seus propósitos, firmes, Débora, na sua aliança com Deus, ainda que os inimigos viessem com armas mais poderosas, mais letais, alguma arma resiste ao Deus que abriu o mar? Alguma arma resiste à palavra de sua boca? Não. Então a principal arma que os adversários, inimigos dos hebreus utilizaram era o medo. E quando uma pessoa esquece o que Deus fez no passado, ela é refém do medo. Por isso que Lamentações de Jeremias vai nos dizer assim: quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Todas as vezes que você perceber
que o diabo está tentando utilizar o medo para te afugentar, te apequenar, te acovardar diante das adversidades da vida, está aqui a lição, a receita de bolo. Lembre-se de tudo que Deus já fez de bom por você e você vai se reanimar. São aqueles dias que não acontecem só com você, mas acontece também com esse seu pastorzinho aqui. Que eu sou um ser humano, tenho dor de barriga igual a você. Só que eu aprendi que eu começo o meu dia cantarolando. Termino meu dia cantarolando. Tem dia que eu não acordo bem, mas você não vai me ver de mau humor. Não vai. Pergunte minha esposa. Se for verdade, ela me desmente aqui na frente de vocês. Meus filhos. Não vai me ver acordando de mau humor. Olha como eu sou bom. Não sou bom não, viu, gente? Eu não sou bom não, viu? Não sou bom mesmo. Gareço muito da misericórdia do Senhor. Mas eu aprendi que quando a coisa está apertando e tem desafios que são só do pastor da igreja, do anjo da igreja, porque eu vou prestar conta de cada um de vocês diante do Senhor. Mas quando eu vejo que o inimigo está além do natural, é espiritual, aí eu começo a cantar mais alto. Aí eu começo a cantar mais. Porque os louvores vão alimentando a minha alma. Vão me fazendo lembrar das promessas do Senhor, da palavra do Senhor. Eu lembro da palavra do Senhor e vou recuperando o ânimo. Lembre-se de tudo que Deus já fez, porque Ele já fez coisas poderosas na tua vida. E quando o dia mal vem, quando a sua cala aperta, tudo que o inimigo quer que você esqueça do que Deus já fez no passado. Irmãos, se Ele já foi bom no passado, Ele vai continuar sendo bom hoje e vai continuar sendo bom amanhã. Só que Israel esqueceu isso. Porque Israel estava com um trono no coração, um altar no coração, e era o altar do medo. Estava escravizado por um espírito. Tem um escritor chamado Sun Tzu, que ele escreveu Arte da Guerra. E na Arte da Guerra ele vai falar assim, ó, se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, não precisa ter medo de 100 batalhas, porque você será vencedor. E ele também diz, se você entrar em uma guerra com medo, antes de entrar nela, você já perdeu a batalha. O medo é a principal arma que o inimigo tem utilizado. Escute esse dado aqui, ó. Segundo a ONU, o Brasil, a ONU e a Associação Americana de Psicologia, o Brasil é um dos países que mais se consome ansiolítico e antidepressivo do mundo. E as principais causas do medo, essa é a estatística, são falência financeira. Oh, meu Deus, eu vou quebrar. A pessoa perde o sono, perde a paz. Está com medo desesperador. Doença terminal. Eu estou com alguma coisa. É igual tu está sentindo uma dor aqui. Você comeu foi um mocotó. Aquele que dá até lombeira. Aí começa a dar uma dorzinha aqui do lado, ó. Aí vai procurar no Google. Estou com uma dor do lado direito. Está com um câncer, assim. É ou não é? Dá uma bugada quando sente alguma coisa. Vai aparecer que está com um câncer. Doença terminal. Terceira causa, perda de entes queridos. Quarta, violência. Isso aqui a gente está PhD, né? Porque Brasil, só a misericórdia. E futuro incerto. Incerteza do futuro. Essas são os principais pontos, são as principais causas do medo. O medo, irmãos, é um senhor cruel. O medo paralisa, escraviza, deforma identidades. Ele impede você de ver com clareza, de sonhar com fé e de avançar com coragem. Portanto, hoje, diante dessa palavra, está na hora de você entender que o medo está distorcendo a sua própria identidade. Vamos ao primeiro ponto aqui. Capítulo 6, versículos 2 e 3. Leia comigo, por favor, abrindo a sua Bíblia. Versículos 2 e 3. Você vai ler comigo agora. O medo levou Israel para a caverna. Diz assim o versículo 2 do capítulo 6 de Juízes. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha que loucura! O povo que atravessou o mar a pé enxuto, o povo que viu Deus mandar pão do céu, o povo que viu água jorrar da rocha, o povo que viu o faraó e seu exército ser destruído,
O povo que viu Deus ser uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, agora tudo que restou para este povo é se esconder em uma caverna. Versículo 3. Sempre que o povo de Israel formava as suas plantações, os midianitas e amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Irmãos, o medo se manifesta na geografia. Guarde isso, anota isso aí. O medo sempre se manifestará na geografia. Cova, caverna, fortaleza. Elias, o grande profeta Elias, um dos maiores profetas da história da humanidade, quando ele estava com medo de Jezabel, ele foi para onde? Para o deserto. Depois do deserto ele foi para onde, gente? Para uma caverna. Davi, quando estava fugindo de Saul, um rei dominado pelo pecado e pela desobediência, Saul queria matá-lo. Davi se refugiou na caverna de Adulão. O medo sempre se concretiza numa geografia. Uma pessoa, quando ela está em pecado, a primeira coisa que o diabo faz com ela é fazer ela se isolar e sair da igreja. Uma caverna. Medo de ser acusada, medo de ser apontada, medo de ser exposta ou de ser exposto. Sempre que o pecado domina, o medo constrói esconderijos falsos. Quantos vivem emocional, espiritual e ministerialmente escondidos? Porque em 1933, um líder te deu uma palavra maldita e de lá para cá você nunca mais voltou a ser um ministro da casa do Senhor? É porque em 1950 você viu um líder corrupto roubando a igreja, aí tu acha que todo pastor é corrupto, que todo líder é corrupto, e aí não percebe que é você que entrou numa caverna ministerial? E tudo que tu tem agora, antigamente você tinha uma palavra, agora tu tem uma pedra na mão? Não percebe que o medo gerou em você essas características? E você está escondido numa caverna ministerial? Quantas pessoas estão escondidas em cavernas, em buracos emocionais e não conseguem sair dali? E quando saem ferindo todo mundo, porque na verdade não encontrarão cura. Porque curados curam, feridos ferem. É por isso que o Senhor quer te curar nessa noite, amém, meus irmãos? Ok. Mas percebam aqui que esse texto que nós lemos agora, esse versículo, 2 versículos que nós lemos, o versículo 3 vai dizer que os midianitas vinham até Israel sempre que eles plantavam. Os inimigos vinham em ciclos. Olha como isso fala conosco. O diabo é estrategista em estabelecer padrões que geram medo. Aí os crentes ficam com um negócio aí de maldição hereditária. Eu tenho um sério problema com o negócio de maldição hereditária, irmão. Porque maldição hereditária tem um problema com a cruz do Calvário. Se a cruz não for suficiente para quebrar qualquer maldição, então, por favor, me apresente outra cruz. Porque a cruz que eu creio é aquela que Cristo morreu e tudo se resolveu na cruz do Calvário. Ponto final. Eu não preciso para o encontro fazer uma regressão, expor todos os meus pecados de 1950, porque já estão crucificados com Cristo. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Ponto final. Ponto final. Mas uma coisa que o diabo faz é repetir padrões, criar padrões e repeti-los, gerando um padrão, um paradigma psicológico dentro de uma casa. É o bisavô que adulterou e foi embora com outra mulher. É o neto que adulterou e foi embora com outra mulher. É o filho que adulterou e foi embora com outra mulher. Aí, pastor, eu estou com maldição hereditária. Por quê? Porque eu traí a minha mulher e estou querendo ir embora. Não, porque está sem vergonha, mau caráter, é diferente. Desculpe, irmãos. Tu se acha mais macho do que eu? Você acha mais homem do que eu? Você acha que eu não sou tentado? E qual é o segredo, pastor? Correr para os pés de Jesus. Buscar santidade. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Pastor, eu tenho uma maldição hereditária. Ou você não aceitou a Jesus, ou você não entendeu que isso é um padrão psicológico que o diabo construiu na tua família, e você não percebeu ainda que você é refém aqui, ó, na mente.
está repetindo o mesmo padrão psicológico, a mesma visitação emocional. Alguém está me entendendo aqui ou não? Me perdoe focar nessa questão do adultério, mas traga para as áreas da sua vida em que isso se aplique. São visitações no campo emocional. Porque quando o inimigo percebe que ele consegue manipular a sua mente e você esquecer quem você é em Deus, aí ele percebeu o padrão, ele vai sempre visitar nessa área. Aqui é o que está acontecendo com os israelitas e os midianitas. Os midianitas iam sempre no ciclo da colheita. Preste atenção no texto, gente. Todo o esforço ia embora. Quantas pessoas vivem assim hoje? Eu trabalho, pastor, trabalho, e parece que vai tudo embora, assim, eu nem percebo. Começa cortando teu cartão de crédito, uai. Receita do guru financeiro, pastor Rafael. Ciclos de visitação. Aqui, Israel plantava, mas não colhia. Quantas pessoas vivem isso? Semeia, mas não colhe. Porque há uma brecha. Há um ciclo de visitação. Vamos olhar isso com mais calma. Olha o que acontece aqui. Os midianitas iam no tempo certo destruir a alegria de Israel. Estabeleciam ciclos de frustração e trabalho sem recompensa. É muito ruim, irmãos, trabalharmos sem recompensa. A frustração tira toda a sua alegria, tira todo o seu ímpeto. Quando esses ciclos se perpetram, as pessoas começam a ter uma visão distorcida de si e dos outros. Vamos ver o versículo 5, como Israel passou a ter uma visão distorcida do seu inimigo e de si mesmo. Olhem isso daqui, prestem atenção na palavra. Versículo 5. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas. E chegavam como o quê? O que diz a sua Bíblia? Como enxame de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros. Impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Israel estava tendo a mesma visão de que quando Moisés enviou os espias até a terra de Canaã. Vocês estão lembrados dessa passagem? Moisés enviou 12, era isso? 12 espias? Era isso? 12 espias? Ok. 10 espias voltaram dizendo: eles são gigantes. Nós somos pequeninos. Lá os homens, 2 homens são necessários para carregar o cacho de uva. Aí se levantam 2 miudinhos, Josué e Calebe, que não foram contaminados pelas armas do inimigo, pelas artimanhas do inimigo, pelos ataques do inimigo, e mantinham uma visão clara que Deus tinha para eles, do que Deus tinha para eles e como Deus os via. E eles deram um testemunho diferente para Moisés, Josué e Calebe. Aqui, os israelitas estavam vendo os inimigos como gafanhoto. Todas as vezes que você parar de ouvir o céu, você vai ter medo do devorador. Todas as vezes que você parar de obedecer a Deus, parar de ouvir a Deus, você vai morrer de medo do diabo. Todas as vezes que você quebrar a sua aliança com Deus, você vai morrer de medo do inimigo. Gafanhoto sempre foi enviado para demonstrar que Israel estava afastado da comunhão com Deus. Mas há um período em que o gafanhoto virou alimento para um profeta. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel. Ou seja, quando o profético se ergue, o devorador é devorado. Aquilo que deveria me afugentar fortalece a minha fé.
Aquilo que viria para minha vergonha, vira dupla honra. Aquilo que fariam para te entristecer, te gera alegria. Aquilo que o inimigo pensou que seria o teu fim, gerou o teu testemunho. Alguém está recebendo isso que eu estou pregando ou não? Então já estou dizendo, aplicando para você. Se disseram que não tem cura, começa a glorificar o Senhor porque virá um testemunho. Se disseram que vai quebrar, começa a glorificar o Senhor porque a empresa vai expandir. Se disseram que não tem jeito, nós conhecemos um Deus que é especialista em pegar pontos finais, colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história. Infelizmente, o medo cria em você uma visão distorcida. Se eu tivesse medo para iniciar essa igreja e para fazer essa obra, vocês não estariam sentados nessa cadeira. Eu luto contra outros medos e os venço em nome de Jesus, os vencerei, assim como vocês. Mas de começar aqui, tenho não. Irmãos, eu penso, eu oro, eu calculo, demoro. Mas se eu falar, vou, acabou. Vai ficar 50 dias sem dormir direito. Não tem problema, eu falei que eu vou. O Senhor está na minha frente. Ele está comigo. Ele é meu guarda, Ele é meu refúgio, Ele é meu castelo forte, Ele é minha cidadela. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Irmãos, quer realinhar a tua visão diante dos dias difíceis e do medo que o diabo quer colocar na tua mente? Comece a proferir a palavra do Senhor na sua casa. Comece a proferir a palavra do Senhor no seu trabalho. Podem achar que você está doido, não se importa, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que não a conhecem, para aqueles que perecem. Veio o sentimento ruim, veio o pensamento ruim, o inimigo tentando te afugentar, profira a palavra do Senhor, use a palavra do Senhor ao seu favor, porque a palavra do Senhor é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Há poder na palavra do Senhor. Israel, por abandonar essa aliança com Deus, se esconde em cavernas, aumenta o número de altares a Baal. Oh, meu Senhor, tem que correr com a hora. Aumenta o número de altares a Baal, aumenta os postes ídolos. Quando você vê na Bíblia postes ídolos, geralmente está falando de um símbolo fálico. Sabe o que é um símbolo fálico? É uma genitália masculina. Eles adoravam deuses da fertilidade. E acreditavam que ter esse símbolo, que hoje é uma representação, alguns historiadores dizem, dos obeliscos. Os obeliscos é um símbolo fálico. E o de São Paulo, ele está parecendo que está no meio de uma genitália feminina. O masculino e o feminino. A galera do ocultismo usa muito isso. Mas nesse tempo, postes altos eram postes de madeira, ao lado de um altar grande, ao altar de Baal. Baal era que, segundo eles, fazia a terra brotar. Segundo eles, só chovia porque Baal germinava a terra com o seu sêmen. Então eles acreditavam que adorando Baal teriam riqueza. Adorando Acera, colocando um poste à deusa da fertilidade, Acera, eles iam enriquecer. E olha que contraditório. Olha que contraditório. Gideão cresceu numa casa idólatra. Gideão tinha tudo para dar errado. Havia um altar na casa de Gideão. Havia um touro. A Bíblia vai dizer 2 touros, mas Deus pediu em sacrifício. E vocês vão ver comigo aqui. Olha como Deus viu em Gideão, que vocês leram comigo, homem valoroso. Vai na tua força. Como que Deus viu ele como valoroso numa casa de idolatria? Numa casa de pecado? Numa casa sem aliança com Deus? É o que a gente vai descobrir. Mas antes da gente descobrir isso, olha o versículo 6. Olha isso daqui, ó. O versículo 6. Versículo 6 diz assim: por causa de Midian, olha isso, irmãos, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a quê? Lê aí na sua Bíblia.
Alguém fala alto, grita alto aí. Passaram a... Eu vou ler para você que não está com a sua Bíblia aberta. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar a Deus por socorro. Como pode esperar o caos só para então se voltar para Deus? É igual Moisés que chega diante de Faraó. Depois de muitas pragas, Moisés chega para ele e fala, olha só, Deus me disse que vai entupir o Egito de rã, sapo. Vai entupir, ele vai vir lá do fundo do Nilo, vão trazer a lama, a sujeira. E o Egito se orgulhava da sua limpeza, da sua higiene. E Faraó se desespera, olha o texto, Faraó se desespera. Porque seria uma humilhação para a sua divindade, uma humilhação para a sua higiene e a sua cultura. E então Faraó diz, eu vou deixar o povo ir, Moisés. E Moisés diz, quando? Faraó diz, amanhã. É isso. Quantas pessoas preferem dormir com as rãs do que resolver o problema hoje? Tem coisas que você não pode mais postergar. Tem coisas que você não pode mais procrastinar. Está na hora de resolver. Porque se não resolver, deixar para clamar amanhã, tu continua dormindo com as rãs hoje. Vejam o versículo 6. Como pode Israel esperar chegar à plena miséria para então clamar ao Senhor? Se não falha a minha memória, 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e orar. Quando? Agora. No primeiro sinal, ore. No primeiro sinal, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama ao teu Deus que está em oculto e certamente Ele te ouvirá. Alguém está comigo nessa palavra ou não? No primeiro aperto, no primeiro ataque, no primeiro sinal de que você não está orando mais, no primeiro sinal de que você está se esfriando no fogo, no primeiro sinal de que você não está mais tão próximo do Senhor, clame, busque a Ele. Lugares altos, o nosso Deus é um Deus de reação. Aprendam isso. Parem com essa herança de miserabilidade católica romana, franciscana. Se você se levantar e clamar, Deus responde. Deus reage. Ele disse, batei e abri-se-vos-á. Reação. Clama a mim e responder-te-ei. Reação. Buscar-me-eis e me achareis. Reação. Bate, a porta se abre. Nosso Deus é um Deus de reação. Não importa se você chegou aqui quebrado, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Não importa se o passado foi muito ruim com você, se os teus pais foram muito ruins com você. Eu me compadeço da sua dor, mas estou aqui como seu pastor te dizendo, não clame amanhã, levante-se hoje e clame hoje, porque o céu está disposto a mudar a tua história. Ah, meu Deus do céu, acho que eu estou pregando em outro lugar, eu vou repetir. Não clame amanhã, clame hoje, porque haverá uma resposta do céu. Olhe para o seu irmão e fala para ele, para de postergar o que você sabe que tem que resolver hoje. Israel passou a clamar depois de chegar na miséria. Não deixe o teu casamento se destruir para você clamar ao Senhor. Não deixe os teus filhos ficarem viciados em tela para buscar uma ajuda a um psicólogo. E nisso eu tenho que dar os parabéns à minha esposa. Publicamente honrar a vida dela. Porque desde que eles são pequenininhos, ela aprendeu isso. Acabou, lá em casa zerou. Tem tempo para ficar na tela. Tem tempo. 1 horinha, sai daí, acabou. 20 minutos, 5 minutos, 10, acabou. Chega, vai chorar, vai espernear, vai rolar no chão. Chora, rola no chão, come meleca, não importa. Desculpe pelo come meleca. Não foi muito elegante do pastor.
resolva agora. Tem contratos escusos na sua empresa, resolva agora. Não deixe a federal bater na tua porta, em nome de Jesus. Você está dando sinais de que as tuas emoções estão abaladas. Palpitações, pensamentos suicidas. Não deixe chegar no fundo do poço para clamar. Clame hoje, busque hoje, se arrependa hoje, porque vai ter restauração hoje, vai ter cura hoje, vai ter renovo hoje. Ah, meu Deus, será que você consegue levantar a sua mão e clamar ao Senhor nessa noite? Não espere, meu irmão, a falência para se ajoelhar. Tem momentos que é só você e o Pai, e a tua boca não vai proferir uma palavra, mas tuas lágrimas e teus joelhos se comunicam direto com o Pai que te ama. E Ele te ama, viu? Você está muito tempo se sentindo fraco porque você está lutando sozinho. Quando você trouxer Elohim Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, para essa batalha, você vai descansar nele. E aí ninguém vai perceber por que ele tem paz. É porque eu aprendi a descansar. Quem está lutando? Quem está lutando é o Senhor. Eu descanso nele. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, diz o Senhor para você, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Porque esse povo não descansava mais em Deus. Porque esse povo estava se enfiando em cavernas, Jeff. Porque eles pararam de ouvir a voz de Deus. Olhem no capítulo 5. Olhem no capítulo 4, capítulo 5, vocês vão ver que tem uma profetisa. Uma mulher firme. Débora. Ela se sentava debaixo de uma árvore, de uma tamareira, de modo simples, e o povo ia até ela. E ela profetizava, liderava, cheia da unção do Senhor. Que se levantem as Déboras nos lares hoje, em nome de Jesus. Cheias do Espírito Santo. Minha irmã, unja os teus filhos enquanto eles dormem. Ore pelo teu marido. Fale menos e ore mais pelo teu marido. Reclame menos dele e ore mais. Ele está dormindo, roncando, porque ele está muito cansado. Vai lá, bota a mão nele sem ele perceber. Ora, fale em línguas. Alma de maluca mesmo, porque o céu entende esses códigos loucos. As irmãs podem falar amém com mais vigor. Quando a gente para, eu já vou concluir, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, tudo o que nos resta é caverna. Tudo o que nos resta é caverna. Vejam o versículo 7 do capítulo 6. Vai dizer assim: depois que o povo clamou, olha como Deus é misericordioso. Os caras fizeram toda a bagaceira. Desobedeceram, levantaram o altar a Baal, levantaram o altar a Acera, se afastaram de Deus, esqueceram, perderam a memória dos bons feitos de Deus. Tudo memória curta. Só para reclamar que tem memória longa. Para agradecer, memória curta. Fuja desse tipo de gente, viu? Fuja daquele tipo de pessoa que tem memória curta para agradecer e memória longa para reclamar. Fuja desses. Atraso de vida. Ok. Esse povo, depois que clamou, olha como Deus é. Eles são infiéis, reclamões, povo ruim. Eles clamam, e Deus que é Pai, versículo 7. Então, o povo de Israel rogou a Yahweh, ou Yahvé, por causa dos midianitas. 8. O Senhor enviou-lhes um profeta. E ele disse, aspas, assim diz Yahvé, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito,
Eu vos fiz sair da escravidão. Alguém percebeu o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo? Memória. Vocês se esqueceram de mim, mas eu não me esqueci de vocês. Deus está sendo um pai didático com o filho. O filho que aprendeu a andar de bicicleta, e do nada, ele diz que não sabe mais andar. E aí o pai fala assim, não, você sabe. Lembra daquela vez que eu fui te segurando? Você caiu, ralou o joelho, eu te levantei. Você caiu de novo, eu fui te levantando, você foi se equilibrando. O pai está recuperando o histórico. O pai está recuperando o histórico para o filho se lembrar que ele jamais o abandonou. Foi ele que esqueceu dos seus feitos. Isso é um exercício que Deus faz conosco cotidianamente. É por isso que nós devemos ler a palavra. E o Senhor começa então através de um profeta. O profeta está falando para o povo. Para o povo. Não está falando para uma pessoa. Gideão não entrou na história. É o povo. Porque se o povo clama, Deus se levanta para socorrer a nação. Foi o clamor do povo. Então o profeta foi falar com o povo. Olha a continuidade do versículo 9. Eu vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os que vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós, e vos concedi a terra que eles habitavam. E também vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não tenha medo dos deuses e o poder dos amorreus, cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Primeiro, o profeta se levanta. Você clama, espere, haverá resposta de Deus. Ele vai usar alguém, porque Deus ainda fala. Deus tem os seus profetas. E não são profetas do Pix da internet. Não são os profetas, igual alguém me mostrou um áudio aí de um dia, que ele entrou num grupo, estava tendo uma live. Ele entrou só de curiosidade. Falou, pastor, eu entrei lá só de curiosidade. Aí eu entrei, botei meu nome, ele me chamou direto por mensagem. Mandou um áudio. Ô, irmão, o Senhor me fala que tem uma maldição no teu casamento. Assim diz o Senhor. E para quebrar essa maldição, faz um voto de R$300. Filho do capeta. Subvertendo a palavra de Deus por causa de dinheiro. Miserável. Desculpe, irmãos. Desculpe, mas não dá. Isso não dá. Falso profeta a gente não tem que tolerar. Nem falso profeta, nem Jezabel. Falso profeta a gente silencia. Jezabel a gente empurra da janela. É o que a Bíblia diz. Não sou eu, é a Bíblia. Se não gostou, briga com a Bíblia. Falso profeta a gente silencia. Porque leva o povo para o inferno. E Jezabel subverte o púlpito, subverte o altar, envergonha os sacerdotes. Jezabel morreu sendo empurrada da janela. Olha o que Deus está fazendo com o povo. Lembra-te, 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 tentando recuperar a identidade deles. Recupera, volta para a sua identidade, volta para a sua identidade de filho, de marido, volta para essa identidade. Eu não sei se você está percebendo, eu não estou aplicando tanto para o seu dia a dia, mas aplica aí, volte para a sua identidade. Você esqueceu quem você era, você esqueceu o que Deus já fez, você esqueceu como Ele foi poderoso, você esqueceu dos livramentos que Ele te deu, naquela arapuca que armaram, Ele te deu livramento. Então se Ele livrou lá, Ele vai livrar hoje, Ele vai continuar livrando. Então lembre-se, lembre-se, lembre-se. Alguém está comigo nessa palavra ou não, irmãos? Ok, glória a Deus. Aí vejam o seguinte, por que Deus está falando para Israel recuperar o altar? Porque não adianta falar de futuro para quem não aprendeu com os erros do passado. O que Deus está fazendo? Lembra-te, 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 lembra-te. Não adianta, Gabriel, você falar de futuro para quem ainda está acorrentado no passado. Não adianta falar de milagre para quem ainda não respeita o valor da fidelidade. Quantas pessoas rodam a igreja atrás de milagre? Recebeu a benção, ela volta na igreja? Nada. Vai na próxima campanha do sal, do sabonete, do 7 passos, ou quando tiver um cantor famoso ou um pastor famoso. Não adianta falar de milagre para quem não aprendeu o poder da fidelidade. Guarda isso, bota nos stories, bota no coração de vocês. Não adianta prometer liberdade para quem ainda não rompeu com a escravidão da idolatria. É por isso que Deus faz, lembra, 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 lembra. Agora entra a parte de Gideão, para a gente concluir. Versículo 11
E o anjo do Senhor veio e assentou-se no grande carvalho que estava lá nas terras do pai de Gideão. Todas as vezes que vocês virem na Bíblia, o anjo do Senhor é uma teofania. É uma manifestação visível do próprio Deus. É Deus se manifestando para falar com alguém. Toda vez que vocês virem, e o anjo do Senhor apareceu e falou. Olha que maravilha. O anjo do Senhor, versículo 11 até o versículo 13, vocês vão ver no versículo 12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão, versículo 12, e lhe saudou. Olha a saudação de Gideão. O Senhor está contigo, valente guerreiro. O pai dele era idólatra, a nação era idólatra, a nação tinha abandonado a aliança com Deus, abandonado a comunhão com Deus. Deus olha para ele, Deus manifesta-se num carvalho e sauda ele dizendo: o Eterno é contigo, valente guerreiro. Carlão, o que Deus viu em Gideão que nós não vimos? O que Deus viu em você que ninguém viu? O que Deus viu em Gideão? A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar que se pisa uva. Não é lugar que malha trigo. Lembra que eu disse que os midianitas e os amalequitas vinham a cada ciclo de colheita e roubavam, saqueavam tudo, matavam todos os animais e roubavam tudo? O que Gideão está fazendo? Primeira coisa, Deus viu em Gideão uma coisa. Ele malhava trigo no lagar. Ou seja, ele estava fora do lugar correto para malhar o trigo. Mas ele estava em movimento. Gideão estava escondido dos midianitas, garantindo o sustento da sua família. Deus viu que apesar da opressão, Gideão continuava em movimento. Essa palavra é para você. Não pare em dias bons, em dias maus. Continue em movimento. Às vezes, na maioria das vezes, são movimentos que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas Ele está. Ninguém está vendo você estar orando na madrugada. Ninguém está vendo você estar buscando a Deus. Ninguém está vendo você estar honrando teus filhos, honrando tua esposa. Ninguém está vendo. Por favor, só continue se movimentando. Primeira coisa, Deus viu em Gideão e o saudou como homem valente. E ele nem se via assim. O Senhor é contigo, valente guerreiro. Deus viu em Gideão movimento. Segunda coisa que Deus viu em Gideão. Gideão estava na caverna. Israel estava na caverna? Vocês leram comigo, gente? Israel estava na caverna, sim ou não? Sim. Gideão estava na caverna? Estava onde? Malhando o lagar. Trigo no lagar. Significa, o caminho que eles escolheram não é o meu. Eles estão dominados pelo medo. Eu não. Eu estou arrumando uma solução. A melhor coisa é você andar com gente que no meio do problema ela está buscando uma solução. Deus viu que Gideão se movimentava e que Gideão não seguia a mentalidade vitimista e dominada pelo medo que todo Israel tinha, se escondendo em cavernas. Gideão lá, ó, eles podem vir, mas eu não desisto de garantir o pão para minha casa. Vou te falar mais um detalhe. O pai de Gideão tinha animais e tinha escravos. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele mesmo, estava malhando trigo no lagar. Tem homem aqui? Tem homem? Tem homem? Levanta a mão aí, os homens, vamos lá, no brado, os homens. Tem coisa que só vai acontecer na tua casa quando você malhar o trigo no lagar. Você. Não é tua mulher, é você. Algumas coisas... Não, alguns ciclos não quebraram-se ainda na tua casa porque você não se posicionou. Não tem isso de falar para o teu filho que o melhor caminho é ele ir para a igreja e você não está na igreja. Ele copia o pai. A mãe cuida dele, demonstra amor, o caráter dele, mas ele copia o pai.
Algumas coisas vão acontecer quando você notar que não dá mais para terceirizar. Sou eu que tenho que malhar trigo no lagar. Sou eu. O que Deus viu, enquanto todo mundo via fraqueza, Deus viu em Gideão um potencial. Vamos concluir aqui e peço vocês perdão pelos minutinhos de atraso, porque começamos com atraso. Quero que isso não se repita no domingo que vem, em nome de Jesus. Versículo 25 ao versículo 26, para a gente encerrar com essa chave aqui, ó. E a gente vai para Jesus. Versículo 25, versículo 26. Naquela mesma noite, aqui está a chave. Naquela mesma noite, versículo 25. O Senhor ordenou a Gideão. Anote aí noite, não é de dia. Porque a vida de Gideão estava em risco quando ele ia fazer o que Deus mandou. Então não é à toa que Deus pediu a noite, ó. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, aspas, separa um dos touros do rebanho que pertence ao teu pai. Aquele novilho de 7 anos de idade. Ou seja, o animal estava sendo preparado para ser sacrificado a Baal. O animal estava sendo preparado para ser sacrificado pelo pai de Gideão a um demônio chamado Baal. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai. Corte o poste consagrado a Deus Acera, que está ao lado do altar. 26. Em seguida, construirás para Yahvé teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar bem preparado. Então, tomarás o segundo novilho, e o oferecerás em holocausto sobre a madeira, sobre o poste ídolo, que terás derrubado. Aí Gideão foi à noite. Versículo 27. Vai à noite. Por quê? O povo queria matar ele depois disso. Ele vai à noite. Pega 10 homens. Porque não é fácil destronar o diabo quando ele entra em algumas áreas. A gente deixa ele por tanto tempo que depois só sai com jejum e oração. Gideão pega 10 homens. Quietinho. Por quê? Se meu pai souber, ele me mata. Se a cidade souber, eles me matam. Não deixe ninguém saber dos teus propósitos secretos com o pai. Ninguém pode saber. É você e ele. Gideão destrói o altar de Baal. Destrói. Gideão pega o poste, a figura fálica de Acera. Pum. Pega a madeira do altar, do poste de Acera. Faz lenha para o holocausto. Ele está dizendo, aquilo que me escravizava, aquilo que nos escravizava, agora vai ser um altar para o meu Deus. Ele destrói o altar de Baal. Pega o boi de 7 anos. 7 é o número perfeito. O boi que estava sendo preparado, o novilho preparado para ser sacrificado a Baal. Ele oferece em sacrifício. Depois disso, Deus dá para Gideão o comando. Depois de quê? Recuperar a memória do que Deus fez no passado. Restaurar a sua identidade. Destruir o altar de Baal, de idolatria. Depois disso, Deus diz para ele, agora se levante, porque através de você eu vou destruir os amalequitas. Quantas pessoas querem partir para o propósito, mas não aprenderam a edificar o altar? O verdadeiro sucesso começa no altar. Ponha a tua vida no altar do Senhor. E tu vai ver que teu trabalho vai ser muito mais leve.
E vou concluir agora com o versículo 3 do capítulo 7, que diz assim: agora, pois, proclama... Versículo 3 do capítulo 7 a gente conclui. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Olha o que aconteceu. Eu pulei um pouquinho a história, mas olha o que aconteceu. Depois do altar de Baal ser destruído, depois do poste ídolo de Acera ser destruído e virar lenha para o altar, depois do boi que ia ser sacrificado para Baal foi oferecida em oferta para Deus, depois da cidade querer matar Gideão, Deus revela para ele qual era o seu propósito. E Deus diz que ele seria um guerreiro que lutaria contra os midianitas e amalequitas. Aí o que Gideão faz? Gideão reúne os homens. 32.000 homens. 32.000 se reuniram com ele. Todos, de várias tribos, foram até ele. No cume, vamos lá, olhando. Sabe o que Deus disse para Gideão? Vocês leram o versículo 3. Gideão, tire os medrosos, todos os que estiverem morrendo de medo. Gideão tinha 32.000 homens. Saíram 22.000 homens. Ele ficou com 10.000 homens. Irmãos, lutaram uma batalha contra um exército gigantesco. E Deus manda você tirar. Nem todo mundo que caminha com você está pronto para a batalha. Está na hora de Deus começar a limpar esse exército. E Ele vai fazer isso, viu? Você não está conseguindo ver. Mas se você continuar se associando a determinadas pessoas, elas vão te paralisar na sua missão. Deus manda Gideão fazer uma coisa. Gideão, ainda tem muita gente. Tem 10.000 homens aí com você. Se esses 10.000 homens vencerem a batalha, eles vão achar que não foi na força deles, na espada deles. Eu não trabalho assim não, Gideão. Eu não trabalho assim não. Eu trabalho no sobrenatural, Gideão. Faz uma coisa. Vamos fazer mais uma limpa. E Deus faz lá uma limpa lá do modo como eles bebiam água. E ficam só 300. Só 300. De 32.000, ficam 300. Meu irmão, eu sei que tem algumas pessoas da força aqui conosco. Imagina você entrar num complexo. Os caras estão munidos até o dente com .50. E Deus fala para você, os caras estão lá, 10.000. Deus fala para você, entra só você e mais 299. Eu estou só dando um referencial para vocês. É uma guerra, a gente vive uma guerra. O que Deus está fazendo para Gideão é o seguinte. Gideão, leve só 300. Os 300 não vão precisar lutar. Não precisa, Gideão, imediatamente de espada e de escudo. Precisa só de 3 coisas. O quê? E Deus diz para ele, vocês precisam de uma tocha, um cântaro, um vaso. Uma tocha, um cântaro e um brado. Um brado. Olha, William, olha a coisa que Deus faz. Os caras estão com arma manipulada no fogo, siderurgia. Os caras estão... E Deus fala, leve uma tocha, leve um cântaro e leve um brado. Qual era o brado? Por Deus e por Gideão. Olha a doideira. E Deus fala para ele, na hora certa, ao meu comando, vocês vão quebrar o cântaro, erguer a tocha e gritar, por Deus e por Gideão. Qualquer um que olhasse, mano, Gideão chapou o coco, fumou alguma coisa estragada. Está levando a gente para uma furada. Não é verdade? Que furada! Tu vai vencer essa batalha indo orar na igreja. Que furada!
Tu vai vencer esse câncer orando. Que furada! Você vai conseguir recuperar as suas emoções, obedecendo a palavra do Senhor. Que furada! Cara, tu vai ser dizimista, dar dinheiro para pastor. Que furada! Era a mesma coisa. Por quê? O brado representa, agora nós temos um comando profético. A tocha representa, Deus nos ilumina em meio às trevas. O cântaro representa, nada mais pode encobrir a glória de Deus. Quando eu quebro aquilo que está ocultando a glória de Deus, a luz de Deus tende a brilhar na minha vida. A Bíblia diz que quando os homens quebravam os cântaros, levantavam as tochas e gritavam, os amalequitas e midianitas começaram a se confundir, feriram uns aos outros e fugiram. Os 300 homens de Gideão venceram a batalha com um brado, uma tocha e um cântaro. Hoje você sai daqui com este brado, com esta tocha e com este cântaro. Mas se você continuar refém do medo, brado é só um grito, tocha é só um pedaço de pau com fogo e cântaro é só um vaso de barro. Porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Para a gente concluir, vamos em João, capítulo 6, versículo 20. E eu já falei 3 vezes para a gente concluir, né? Perdão, gente. Perdão, em nome de Jesus. João, capítulo 6, versículo 20. Se resume em Cristo, se conclui em Cristo. E é tudo por Cristo. Leia comigo. Os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E estavam com muito medo. Sendo tomados pelo medo. E Jesus então aparece para eles para quebrar o medo. Versículo 20 do capítulo 6 do Evangelho de João. Os discípulos já tinham remado cerca de 20 e 30 estádios. Quando viam Jesus se aproximando, andando sobre as águas, eles ficaram amedrontados. Versículo 20. Mas ele os tranquilizou, dizendo, sou eu, não tenham medo. Eu não sei qual é o exército que você está enfrentando, se é de fora ou se é de dentro da alma. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, se é externa ou é interna. Eu sei de uma coisa. O mesmo anjo do Senhor que disse a Abraão, é o mesmo que disse aos seus discípulos na tempestade, andando sobre as águas. Não tenham medo, sou eu. Sou eu significa, eu sou em mim mesmo. Ninguém me explica. Ninguém é antes ou depois de mim. Só faça uma coisa, mesmo sem entender, não tire os olhos de mim. Enquanto os seus olhos estiverem fixos no Senhor, pode vir tempestade, pode se levantar midianita, amalequita, pode se levantar o inimigo da esfera que for, da casta que for, pode se levantar quem quiser, pode fazer o trabalho que for, pode jogar a feitiço, a mandiga, seja lá o que for, como quiser e onde quiser, na boca de quem quiser colocar. Eu continuo com os meus olhos fixos no Senhor, aquele que anda sobre as águas, tem o seu caminho na tempestade e Ele fará um milagre. Oh, meu Deus! Sabe por que a sua vida está paralisada? Não é porque você, talvez, não esteja orando tanto, não esteja jejuando, não seja fiel, mas é porque você foi dominado pelo medo e não consegue dar um passo. Dar alguns passos no reino de Deus, na obra de Deus, requer o seguinte, não tem o chão, Ele mandou, eu vou botar o pé. É trabalho dele colocar o chão, não é o meu. Algumas coisas vão acontecer na sua vida. Quando você quebrar, a frase que nós iniciamos na introdução, quebrar o altar do medo do teu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quebre esse medo hoje, porque ainda tem muito milagre para você viver. Eu quero orar por pessoas que são reféns emocionais, reféns do medo.
Eu quero orar por pessoas que entenderam essa palavra hoje, que estão cansadas de viver ciclos de assalto emocional, ciclos de assalto espiritual, ciclos de vergonha, como os midianitas, em ciclos e ciclos e ciclos e ciclos. Até que um homem recusa ir para a caverna. Chega dessa caverna, não dá mais, irmã. Você não nasceu para estar nessa caverna, você nasceu para estar no altar. Fica de pé em nome de Jesus.